Olá pessoal, tudo bem? Agradeço a vocês mais uma vez por estar no canal e peço àqueles que não são inscritos que façam a sua inscrição, deixe o seu link, dará o seu linkzinho, aquele importante, e também acione o sininho para você receber sempre algum vídeo novo que vai sair. Hoje eu estou querendo comentar sobre um assunto que está assim, muito pesado, pegando no país, por alguns atos que já vem acontecendo, que não é de hoje. Na realidade, vamos tentar compreender historicamente, vamos tentar compreender como estamos hoje e se podemos fazer alguma coisa para combater o racismo. Quer dizer, temos 3 histórias no país que são pesadíssimas para essa área. Quer dizer, eu acho que vocês devem ter acompanhado, via imprensa, um rapaz que foi a um shopping trocar um relógio que havia comprado para seu pai, para o Dia dos Pais, e ao chegar no shopping para trocar, ele foi agredido, muito agredido. Outro caso que aconteceu foi o fato de um entregador, desses alimentos, que são feitos de forma rápida, os lanches, os alimentos rápidos, um motoboy foi levar esse alimento até a casa de uma pessoa e essa pessoa, infelizmente, também agrediu verbalmente esse motoboy e até apontava para sua pele dizendo que você tem inveja disso daqui, que é a cor dele. E para piorar, nós tivemos ainda vindo do Sul, não é à toa que vem do Sul lá também, a chamada Lava Jato. Quer dizer, veio do Sul, uma outra situação acontecida, onde uma juíza, ao condenar uma pessoa à prisão, colocou que pela sua raça, se esperava que ele agisse da forma como ele estava agindo. E também, uma quarta situação que eu não falei, mas que está acontecendo em Minas Gerais, que é, em plena pandemia, uma ocupação de 20 anos, de um determinado local, e as pessoas, um quilombola está sendo despejado, tendo problemas com a polícia e o Estado. Mas por que eu quero falar sobre isso? O racismo é algo que está no país de forma muito forte e nós também não percebemos a diferença. E muitas vezes já nos habituamos tanto ao racismo que ele faz parte do nosso dia a dia, muitas vezes, e aquilo passa a ser corriqueiro. E vamos tentar entender, então, a situação do Brasil. Nós temos um país que hoje está com 520 anos. Durante a sua história, são 520 anos, já que foi que são descoberta, mas historicamente sabe que não foi uma descoberta, mas em 1500, que chega a ser o Brasil. E estamos em 2020, são 520 anos de história. Desses 520 anos de história, 132 anos são de libertação dos escravos. Milhões de pessoas vieram da África para o Brasil, quer dizer, trazendo aí culturas, trazendo aí ancestralidades. Muitos morreram, se nós pegarmos a história da escravidão e pegarmos também a história do transporte de escravos da África até o país, muitos morriam no meio do caminho, em alguns casos até a maioria morria no meio do caminho. Mas aqueles que chegaram trouxeram a sua ancestralidade, trouxeram as suas histórias e foram aqui tratados como escravos. Mas o que é um escravo? E esse período de escravidão durou mais de 300 anos. É o país com o maior tempo de escravidão que você contar na história. Então vamos pegar nesse caso aí. Mais de 300 anos de escravidão. E o escravo, para gente explicar naquela pergunta que eu fiz antes, o que é um escravo? O escravo, em primeiro momento, é um ser que é desumanizado.
Você tem que desumanizar a pessoa para que ela consiga chegar ao estado do escravo, de ser escravo do outro. Outra coisa, o escravo é uma pessoa que não é pertencente àquele grupo no qual ele está para se servir. Ele é visto como aquele que vai servir sempre. Ele não pertence ao grupo. Ele não tem identidade formada com aquele grupo. Ele é um ser considerado inferior àquele grupo no qual ele está. Por exemplo, o senhor de engenho nunca trataria uma pessoa de cor, que é considerada a questão dos negros, da mesma forma que tratava, por exemplo, obviamente, uma pessoa branca. Então, uma pessoa desumanizada. E ele é um ser pertencente a alguém. Ou seja, além de ser desumanizado, além de ser uma pessoa que na realidade não é pertencente a nenhum grupo, ele tem o pertencente aqui, no sentido que eu estou falando, pertencente no sentido de cultura, no sentido de língua, no sentido de ser inserido. Ele pertencia como dono, como comércio. Aí já estou usando a pertença numa outra situação, como comércio para o seu senhor. E esse tempo passou. Quer dizer, esse tempo de acumulação de renda foi importante para que a elite brasileira pudesse entrar no mundo chamado de capitalismo. O período da escravidão foi o período de acumulação de riquezas para a elite, para os senhores de engenho. Enquanto o escravo era escravo ali, o senhor de engenho estava acumulando suas rendas, o seu capital. Ele não estava tendo que gastar com mão de obra. Então, o escravo nesse período que houve, ele não foi inserido. E para nós entendermos aqui um pouco, quando o senhor de engenho tinha algum caso, que não era um caso, quando ele ia, mantinha uma relação sexual que fosse com uma escrava e nascia alguém que era um pouco mais claro, em alguns casos ele nem permitia que ele ficasse ali dentro, junto com os escravos mais escuros, os negros, aqueles chamados de pardos, muitas vezes, o senhor de engenho tirava eles, mandava para a cidade e abria ali um comérciozinho para que eles pudessem trabalhar na cidade. Ele não assumia como filho, mas tirava daquele meio. Portanto, assim, de qualquer forma, tanto o pardo quanto o escravo não tinha ali a visão nem da família, muitas vezes. O escravo não tinha a questão da família, porque quando nascia o escravo, mesmo aquele que nascia, era pertencente ao senhor de engenho. Bom, quando vem a Lei Áurea não soluciona o problema da escravidão. Por que ela não soluciona? Porque, na realidade, ela acaba com aquele período de poder escravizar o corpo da pessoa. Porém, a nossa mentalidade brasileira ainda permanece com a mentalidade escravocrata, principalmente na elite. Esse pensamento de quando aquele senhor lá demonstra sua cor branca e fala, você tem inveja disso aqui, que está querendo demonstrar a superioridade das pessoas brancas, nesse caso. Aqui não é um ataque às pessoas brancas, quero deixar bem claro isso, mas é para mostrar como que algumas pessoas veem essa questão da escravidão e como que isso está enraizado na nossa cultura. Outra situação que mostra isso claramente, quando a juíza liga o fato da pessoa cometer o crime à sua raça. Aquela juíza, na realidade, teve apenas coragem de externar. Porque outros poderiam fazer a sentença sem colocar isso escrito e continuaria. Quer dizer, não é à toa que um dos problemas sérios que as pessoas negras, que nós negros temos, é realmente o aparato judicial. Então, assim, que é o braço, da força do Estado. Então, nesse caso, a escravidão, o pensamento escravocrata, ele permanece. Ele não termina. A escravidão física acaba ali, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Ali naquele momento já não havia, assim, a questão da escravidão, já estava um debate muito forte, já tinha, para acabar realmente, tinha abolicionistas, e já tinha a Inglaterra, fazendo, se pegarmos a história, fazendo, agindo com suas forças para acabar com a escravidão no Brasil.
Então, naquele momento, era uma saída para poder atender principalmente o mercado externo, entendeu? O mercado internacional. Mas o pensamento escravocrata permaneceu. E o que acontece? Os escravos saem dos seus locais e vão ocupar, né, outras áreas, já que eles não eram mais escravos. Mas o que é colocado no seu lugar? No momento que seria da mão de obra receber dinheiro e que a acumulação de renda já tinha sido feita pelos senhores de engenho e pela elite, o que é feito? Se atrai pessoas de outros países. Pensando no Brasil, que deveria se tornar um país branco, porque naquele momento o pensamento era que a raça branca era melhor. E nesse caso, se atrai a mão de obra vinda da Europa. Eram pessoas muitas vezes desempregadas na Europa que vêm para o Brasil trabalhar. E nesse momento, as pessoas que vêm da Europa começam a receber salário, mas os próprios escravos que estavam aqui são entregues à sua própria sorte. Bom, por que eu digo isso? A elite brasileira sempre soube trabalhar com isso. Apagou um pouco dessa história. Qualquer coisa que se fale hoje com relação à raça no Brasil, vira-se como se fosse um mimimi. E não é um mimimi. Todos esses processos que está acontecendo, que nós estamos vendo, é fruto desse país que nós estamos vendo, onde o pensamento escravocrata está na cabeça das pessoas. E, infelizmente, nós que somos considerados negros, somos considerados muitas vezes também subcidadãos. E quando eu falo subcidadão, eu estou falando na visão de Gessé de Souza. Se você puder ler, né, o texto de Gessé de Souza que fala sobre subcidadania, por favor, leia, que você vai entender o que eu estou querendo dizer com subcidadania. São pessoas que acabam se tornando invisíveis na sociedade. Então, nesse caso, o escravo, o negro, que vem ali da sua descendência, vai sofrendo esse processo há séculos, há pelo menos 380, 500 anos, pelo menos nesse país. Bom, colocado que tinha que ser feito a questão do embranquecimento da população, esse embranquecimento não aconteceu como a elite gostaria, o que é colocado então depois? O que vem se desenrolar? Vem se colocando também, apagando história, porque a história negra no Brasil nunca foi contada realmente nem dentro das escolas, mesmo que exista uma lei para isso. Nunca foi contada realmente. Por ter os preparos de professores, muitas vezes, por próprios professores acharem que mimimi. Na minha pesquisa que eu fiz, eu coloquei lá a questão que a raça tem um peso muito grande dentro da questão do trabalho, dentro da educação. Porém, tem profissionais da educação que também acham que a questão negra é uma questão de mimimi. Então você não consegue muitas vezes debater dentro da escola, porque a escola impede esse debate muitas vezes ocorra de forma tranquila. Então assim, esse processo foi apagando a história na realidade. E agora foi colocada a meritocracia. Como se aquele que não teve condições nenhuma, que foi considerado escravo, tivesse que agora, de uma hora para outra, estar de igual para igual o outro e disputar de igual para igual. Não consegue disputar. E qual que eu vejo que é a saída? Já que há, infelizmente, a questão do racismo está estruturado dentro embrenhado, está ali imbuído dentro do Estado. E a elite brasileira usa o Estado de forma a se defender nessa questão do racismo. Tanto que existe duas leis na realidade. Você tem uma lei do racismo, que ninguém nunca é condenado por racismo, e da injúria racial, que sempre quando acontece um caso de racismo, a pessoa é condenada pela injúria racial, que é menor. Que aí a pena é menor. Bom, eu vejo que hoje nós tivemos agora um certo preparo, principalmente com certos governos anteriores, permitiu que um preparo fosse feito. Algumas pessoas se prepararam entrando na universidade, negros com ideias progressistas entraram na universidade. E essas pessoas hoje estão fazendo a diferença. E não só porque entraram na universidade, outros também com suas histórias,
foram trazendo essas histórias oralmente, e isso foi importante. Bom, nesse momento, esse ano, nós estamos em um ano de eleição. Bom, uma das situações que eu gostaria, e eu acho que é necessário para sairmos disso, ou pelo menos amenizar a situação que estamos vivendo, onde pessoas apanham, onde o Estado está sendo usado contra as pessoas consideradas negras nesse país, e isso não é fácil, mas está sendo usado. Uma das questões é aproveitar esse momento de eleição. Primeiro, temos que reconhecer nossa história. De onde viemos, aonde estamos e a quem podemos confiar. Bom, a nossa história, tentei contar aqui de forma muito resumida, porque o tempo não permite. Porém, em quem vamos confiar? Bom, nessas eleições agora, esse ano é um ano eleitoral, nós temos aí, e eu gostaria que você também pensasse nisso quando for votar, na sua região, no seu município, porque hoje as eleições, né, esse ano em novembro, serão eleições municipais, em pessoas que tenham histórias. Eu vou comentar aqui sobre algumas. Quer dizer, em Contagem nós temos aqui, por exemplo, Rafael Aquino, que faz um excelente trabalho. Quer dizer, uma pessoa que tem um trabalho exemplar nessa área e que defende a história, a historicidade, e que defende também, na realidade, esse momento que estamos vivenciando, as pessoas consideradas negras e pessoas que estão sendo excluídas desse processo. Nós temos também, hoje, se apresentando, em Vespasiano, Elian. Elian também tem uma história dentro do movimento negro, tem uma história de combate ao racismo. É uma pessoa negra, uma pessoa que sofre na pele, e é bom que talvez ele possa ser reeleito. Veja quais são, na realidade, as propostas desses dois. Temos em Iberité, por exemplo, Andréia, uma professora, que também é negra, mulher, né? Lógico, professora. Então, assim, que possa também, e tem uma historicidade para poder mostrar, quer dizer, está aparecendo, para quem é evangélico, quer dizer, cristãos, né, contra o fascismo, que é uma bancada que está se aparecendo para poder combater, porque nós temos hoje uma visão, para quem é evangélico nesse caso, que tem uma parte do protestantismo que é conservador, e essa parte que é conservador tem também o sangue dos 100 mil aí em suas mãos, que deveria uma hora pensar sobre isso. Quer dizer, dos 100 mil mortos, eu estou falando pelo Covid. Mas vamos pensar que esses cristãos que estão lutando contra o fascismo também são progressistas e têm o que oferecer para esse momento. Para aqueles que são evangélicos, querem votar em pessoas, né, que são evangélicas, olhe na sua região se tem cristãos contra o fascismo. Então, está aparecendo e nós temos que nos preparar melhor para esse momento. Primeiro, nos preparar conhecendo a história. Segundo, nos preparar intelectualmente para assumirmos, né, como esses também fizeram, como muitos fizeram, e assumirmos postos de poder. Porque é nos postos de poder que está a disputa na realidade. Não tem como disputarmos hoje e falarmos de racismo sem ocuparmos também os postos de poder para diminuir as suas ações. Senão será um massacre. Até mais.